Fé inabalável. Autor Ederson Bertoni. Introdução. Quando crer se torna difícil. Crer é simples quando tudo vai bem, mas a fé é realmente testada quando o chão desaparece. É fácil cantar sobre confiança quando as portas se abrem, mas é nas portas fechadas que descobrimos se realmente confiamos. A vida cristã é uma jornada entre promessas e silêncios, entre orações respondidas e esperas dolorosas, entre montes e vales, e é nesse contraste que Deus molda a fé que permanece. Há momentos em que o coração quer entender, mas o céu se cala. Momentos em que o tempo não coopera e as lágrimas parecem inúteis. Momentos em que oramos tanto que até as palavras se esgotam. É nesse lugar, o do limite, que a fé deixa de ser teoria e se torna respiração. Ela não se baseia em resultados, mas em relacionamento. Não se apoia em sensações, mas em convicções. Crer, às vezes, é continuar de olhos fechados, confiando que Deus ainda está conduzindo, mesmo quando não enxergamos nada à frente. A fé não elimina as perguntas, mas as coloca no lugar certo, aos pés de um Deus que continua sendo bom, mesmo quando tudo parece contrário. O apóstolo Pedro disse: "Embora não o tenham visto, vocês o amam, e crendo nele, exultam com alegria indizível e cheia de glória." 1 Pedro 1:8. A fé não depende de enxergar, depende de confiar no invisível. E é essa confiança silenciosa que sustenta o coração nas horas mais difíceis. Este livro é sobre isso, sobre a fé que continua firme quando tudo balança, sobre a confiança que não morre nas tempestades, sobre o poder de permanecer de pé quando o vento sopra contra e o coração quer desistir. Talvez você esteja atravessando um tempo em que crer se tornou difícil, mas lembre-se, a fé não é um sentimento, é uma escolha. E quando você decide confiar, mesmo sem entender, Deus transforma o caos em caminho e o desespero em esperança. Respire fundo, abra o coração e permita que cada palavra desta jornada se torne um lembrete de que a fé não é ausência de dor, mas presença de propósito. Amém. Capítulo 1. A fé que resiste ao fogo. Quando a fé não é poupada da fornalha, é dentro dela que se torna inquebrável. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma jovem cristã na Polônia escondia judeus em sua casa. Um dia, o exército invadiu sua aldeia. Ela perdeu tudo, inclusive sua Bíblia, uma relíquia de família repleta de anotações feitas por gerações. Anos mais tarde, alguém perguntou se ela havia perdido a fé junto com o livro. Ela sorriu e respondeu: "O fogo queimou o papel, mas acendeu algo mais forte dentro de mim. Confiança no Deus da palavra." Fé. Palavra curta, mas com peso eterno. Fácil de pronunciar, difícil de sustentar quando o chão desaparece. Quando a oração termina em silêncio e o milagre não vem, a alma grita: "E agora, Senhor?" Mas a Bíblia não foge dessas perguntas. Ela responde com histórias vivas, como a de 3 jovens diante de uma fornalha ardente, desafiando um rei e todo um império. O Deus a quem servimos pode nos livrar, mas se não, ainda assim não nos curvaremos. Daniel 3, 17, 18. Essa é a fé que não negocia princípios por proteção, que não troca fidelidade por favores. E sim, eles foram lançados no fogo, mas algo sobrenatural aconteceu. As chamas não os consumiram, e havia um 4º homem ali, o próprio Deus, presente no meio da dor. A fé verdadeira não é a que evita o fogo, mas a que permanece de pé dentro dele. É a fé que diz: "Mesmo que eu não entenda, eu continuo confiando." Ela não depende de explicações. Ela respira esperança mesmo entre cinzas. E quanto mais o fogo tenta destruí-la, mais pura ela se torna. Talvez você esteja no meio da fornalha agora. As orações parecem não passar do teto. O coração dói e o tempo se arrasta. Mas preste atenção, o silêncio não significa ausência e o fogo não é abandono, é refino. O mesmo Deus que permitiu a fornalha é o Deus que entra nela com você. Ele não assiste de longe,
ele caminha entre as chamas. Então, em vez de fugir, respire. Permita que a fé amadureça no calor da provação. Ela floresce no terreno da confiança. Ela brilha não apesar do fogo, mas por causa dele. Feche os olhos agora e fale baixinho. Senhor, Tu és o Deus que entra no fogo comigo. Nem sempre entendo Teus caminhos, mas escolho confiar. Dá-me uma fé que não depende de milagres, uma fé que Te adora mesmo em meio às perdas. E enquanto diz isso, algo invisível começa a acontecer. A alma se aquieta. O medo cede lugar à paz. E o fogo que antes ameaçava te consumir passa a iluminar teu interior. Senhor, se minha oração não for respondida como espero, que meu coração não se revolte, mas permaneça firme. Se a fornalha não for evitada, que eu te veja andando comigo dentro dela. E quando tudo passar, porque vai passar, que minha fé esteja mais viva, mais pura e mais parecida contigo. Amém. Capítulo 2. Por que Deus permite tempos difíceis? A dor é uma professora que ninguém quer, mas que ensina o que nenhuma alegria seria capaz de revelar. Certa vez, uma jovem perguntou a um missionário: por que Deus parece tão silencioso quando mais precisamos dele? O missionário olhou para um relógio antigo pendurado na parede, sem ponteiros visíveis, e respondeu: nem tudo o que está em silêncio está parado. Este relógio continua marcando o tempo, mesmo quando não se vê o movimento. Assim também é Deus. Ele opera mesmo quando parece ausente. Nada testa mais a fé do que o silêncio de Deus. Você ora, você espera, você crê, e ainda assim, nada parece acontecer. A fé balança, o coração questiona, e a alma pergunta: se Deus me ama, por que Ele permitiu isso? Marta e Maria fizeram essa mesma pergunta. Quando Lázaro adoecera, mandaram um recado urgente: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. João 11:3. Mas Jesus não correu. Ele atrasou, de propósito. E quando chegou, Lázaro já estava morto. Foi nesse aparente atraso que a glória de Deus brilhou mais forte. Jesus não chegou tarde. Chegou no tempo certo. A dor, às vezes, é o cenário escolhido por Deus para revelar quem Ele é. O que parece descuido é sabedoria. O que parece demora é preparação. Ele nunca erra o relógio, só ajusta o nosso coração. Isaías escreveu: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando andares pelo fogo, não te queimarás. Isaías 43:2. Não é se, é quando. A presença de Deus não evita a dor, mas transforma a dor em propósito. Cada lágrima se torna uma semente plantada no terreno da eternidade. Talvez você esteja enfrentando um tempo assim, um vale silencioso, um deserto sem explicações. E, por mais estranho que pareça, esse lugar não é sinal de abandono, mas de trabalho divino. É ali, no silêncio, que Deus cava raízes profundas. É ali que a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. É ali que o coração aprende a confiar não no que sente, mas em quem Deus é. Ele não precisa explicar, ele só precisa estar, e ele está. Feche os olhos por um instante e respire. Lembre-se, o mesmo Deus que te feriu está te curando. O mesmo Deus que permitiu a dor está forjando força dentro dela. O mesmo silêncio que te inquieta é o espaço onde Ele sussurra verdades eternas. Senhor, nem sempre compreendo teus caminhos. Às vezes, o silêncio me confunde e a dor parece não ter sentido. Mas hoje, eu decido confiar. Confiar que Tu estás comigo, mesmo quando não te ouço. Confiar que o que vejo é passageiro, mas o que fazes é eterno. Usa minhas lágrimas como sementes de crescimento. Forma Cristo em mim, mesmo que isso envolva quebrar o que sou. Que a minha fé não dependa de explicações, mas da Tua presença. E que no fim, eu possa olhar para trás e dizer: valeu a pena confiar, mesmo quando doeu. Amém. Capítulo 3. Heróis da fé em tempos de crise. A fé não é o grito dos que nunca caem, mas o sussurro dos que se levantam mesmo com as mãos trêmulas.
Em uma cidade devastada pela guerra, um soldado encontrou uma pequena flor crescendo entre as rachaduras do concreto. Ele parou, olhou e murmurou: mesmo aqui, a vida insiste em florescer. Assim é a fé nos tempos de crise. Simples, teimosa, quase invisível, mas viva. Não é uma fé de palcos ou aplausos. É fé de chão, de lágrima, de resistência. A Bíblia está cheia de milagres, mas também está repleta de desertos, esperas e cicatrizes. Os verdadeiros heróis da fé não foram poupados da dor. Caminharam por vales escuros, mas não desistiram de crer. Jó conheceu o silêncio, perdeu tudo o que amava: filhos, saúde, amigos e reputação. Seu mundo virou cinza e sua alma gritou: por que nasci? Onde está Deus? Mas mesmo sem respostas, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. A dor não o afastou, o aprofundou. No fim pôde dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. O sofrimento não destruiu sua fé, lapidou sua confiança. Abraão conheceu a espera. Esperou 25 anos por uma promessa, e quando finalmente a viu nascer, Deus pediu o impensável: sacrifica o teu filho. Gênesis 22. E ele obedeceu, não porque compreendia, mas porque cria. Abraão cria que Deus podia ressuscitar Isaque dentre os mortos. Hebreus 11:19. A fé de Abraão não estava na promessa, estava no caráter de quem prometeu. Davi conheceu a perseguição. Ungido rei, mas vivendo como fugitivo. Escreveu salmos entre lágrimas e cavernas, cantando entre espadas e solidão. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. Salmo 40:1. Fé, em Davi, não era ausência de emoção, mas submissão das emoções a Deus. Paulo conheceu o cárcere. Foi apedrejado, traído, naufragado, mas alegre. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. E perto da morte, deixou a frase que resume uma vida inteira: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. As correntes não o limitaram, o propósito o libertou. E Jesus, o autor e consumador da fé, conheceu o Getsêmani. Ali, suou sangue, chorou e clamou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Jesus não apenas ensinou sobre fé, ele viveu a fé. A fé que obedece mesmo com dor. A fé que se rende sem compreender. A fé que confia até o fim. Esses são os heróis da fé, homens e o próprio Filho de Deus, que provaram que o sofrimento não é o fim, mas o terreno onde a esperança germina. Eles nos lembram que Deus não nos poupa da fornalha, mas promete estar conosco dentro dela, que Ele não remove o vale, mas coloca sua presença dentro do vale. E no final, é essa presença que nos mantém de pé quando tudo mais falha. Talvez hoje sua história se pareça com a deles. Talvez você também esteja no meio do fogo, da espera ou da luta. Mas se a fé ainda pulsa, mesmo fraca, mesmo cansada, isso já é milagre. Deus não pede que você seja um herói. Pede apenas que não desista. Porque os heróis da fé também choraram, também duvidaram, também esperaram, mas continuaram. E é nessa continuidade que o céu se revela. Senhor, eu me uno à galeria dos que sofreram, mas permaneceram. Quero confiar como Jó, obedecer como Abraão, esperar como Davi, me alegrar como Paulo e me render como Jesus. Mesmo que eu não veja o fim, que eu continue caminhando. Mesmo que eu chore, que eu continue crendo. Mesmo que tudo diga pare, que eu permaneça confiando em Ti. Forma em mim uma fé que floresce no concreto da dor, e que quando tudo ao redor se desmoronar, a minha vida ainda seja uma flor que insiste em crescer. Amém. Conclusão. Continue crendo. Mesmo quando tudo dizer o contrário. A fé não termina quando o milagre acontece. Ela se revela quando o milagre não vem.
Crer é fácil quando o resultado é visível, mas é no invisível que a fé amadurece. É quando tudo parece contrário que o coração aprende o que realmente significa confiar. A jornada da fé não é uma linha reta. Ela tem curvas, vales e pausas. Há dias em que o sol brilha e outros em que a alma parece caminhar sob chuva. Mas em todos eles, Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda porque o cenário mudou. Ele continua fiel mesmo quando o vento sopra ao contrário. Ele continua bom, mesmo quando não entendemos. E é essa constância divina que mantém a alma em paz, mesmo no meio da tempestade. Talvez você ainda esteja esperando uma resposta. Talvez o fogo ainda esteja aceso, o vale ainda esteja escuro, ou a oração ainda pareça sem retorno. Mas saiba, Deus não esqueceu de você. A demora de Deus nunca é descuido. É preparo. Ele não atrasa, ele amadurece. E quando o tempo certo chega, ele faz de um modo que nenhum plano humano seria capaz de igualar. A fé não é passividade, é resistência. É continuar plantando quando não há sinal de colheita. É continuar orando quando o céu está silencioso. É continuar amando quando o coração está cansado. E é justamente nessa perseverança que os milagres acontecem. Primeiro dentro de nós, depois ao nosso redor. Deus não nos chama para entender tudo, mas para confiar nele em tudo. E quando o coração se rende a esse tipo de fé, o impossível perde o poder de intimidar. Continue crendo, mesmo quando não fizer sentido, mesmo quando tudo disser que acabou, mesmo quando o tempo parecer longo demais. A fé não é uma fuga da realidade, é enxergar a realidade com os olhos de Deus. E quando você olha através desses olhos, percebe que até o caos obedece à sua voz. Então descanse. O Deus que começou a boa obra em você não vai desistir no meio do caminho. Ele vai até o fim. Senhor, obrigado por me ensinar a crer quando tudo parecia contrário. Obrigado porque mesmo no silêncio, tu estavas comigo. Ensina-me a continuar, a confiar, a esperar e a permanecer firme até o último dia. Que minha fé não dependa de resultados, mas da tua presença. E que no final, o que reste de mim seja apenas isso, a certeza de que valeu a pena confiar. Amém.